Querida Lina, tudo bem com você? Tudo ótimo e com você. Tudo Prazer ótimo. estar aqui com você, viu? Bom, Prazer é meu, prazer é meu. Prazer... E a galera é muito legal, cara. A galera, bora, já show. Você é sensacional. Eu queria começar fazendo uma pergunta para você. fala. Uma mulher pode ser o CEO de uma empresa? Sem dúvida! Ô, Caíto, pelo Meu amor de Deus do Deus. Pelo céu, amor de meu Deus Deus. do Eu não céu, acreditei gente. nisso. Que mundo essas pessoas estão vivendo, meu? Fico de cara, meu. Não, Fico de a única cara. coisa que eu coloquei lá no meu stories é assim, gente, mulher é força e nós podemos fazer o que nós quisermos. Com Pelo amor de certeza, meu. Deus. Com certeza. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Mas eu fiz questão de fortalecer, assim, esse respeito que eu tenho, que, pô, pela mulher, pela competência, e também pelo homem, né? Não é uma coisa assim, tipo, Sim, pô, o homem agora da noite pro dia que a mulher. Não, os dois têm funções, os dois são especiais, os dois são profissionais, os dois são competentes, cada um tem diferentes sensibilidades, né? claro. Mas os dois são incríveis, né? Porque senão parece que, puta, agora são as mulheres que são competentes e os homens são Não, competentes. de Os jeito dois nenhum. são, né? Os Os dois dois são. são. É, Os dois são, e os dois se complementam, as características muito importantes, né? não há Mas as dúvida. mulheres são muito fortes e podem fazer o que nós quisermos, né? Escuta, eu queria que você Fala. falasse para nossa audiência, por favor, qual é o assunto de hoje, que é um assunto muito legal, é um assunto muito bacana, que eu tenho total interesse em divulgar, que você contasse um pouco o que a gente está falando Tá, aqui, por favor, para a vou galera contar. ficar. Tá, joia. O seguinte, eu trabalho com desenvolvimento do comportamento empreendedor há mais de 20 anos. E além de, né, palestrante, outras coisas, mentor, enfim. Mas as características empreendedoras, elas fazem diferença na vida de qualquer pessoa. Você é uma pessoa que passa muito isso, né? O quanto a disciplina faz diferença, a autonomia, e faz mesmo para qualquer pessoa, independente da fase de vida e da personalidade. E o que eu criei, o que eu desenvolvi foi um programa que chama Pais Desnecessários, Filhos Empreendedores, que é para auxiliar os pais a desenvolverem algumas características empreendedoras nos filhos desde cedo, de uma forma muito leve. O sentido é, se elas são tão importantes, por que não começar a desenvolver desde cedo? Esse é o nosso tema. Perfeito. Gente, na verdade, o que a gente percebe é que esse assunto tem que ser trazido para as crianças, para os estudantes, desde sempre. Porque é o assunto que eles mais vão enfrentar na vida deles, empreendedorismo. Como é que eu faço? Desde criança, como é que eu penso um negócio? Como é que isso vai funcionar? Então, assim, a Lina traz essa bandeira incrível, que é uma bandeira muito especial desse assunto, que a gente fez questão de fazer esse papo aqui com você, né? Para a gente trocar essa ideia. E aí eu fico à vontade para você me fazer perguntas em cima desse assunto, para a gente debater esse assunto, por favor. Na verdade, assim, uma coisa, Caíto, que inclusive eu fiquei muito feliz de estar aqui com você, porque eu acho que o grande esforço é levar a consciência para os pais. Um ponto assim da nossa conversa importante, já colocado desde agora, é que o ambiente onde a criança ou adolescente ele vive, ele é fundamental para moldar comportamento. Então, assim, você é uma pessoa referência e o que eu mais escuto dos adultos é assim, eu queria muito ser mais disciplinado. Eu queria muito ser mais disciplinado, eu queria ter mais autoconfiança. Então, é preciso começar a desenvolver desde cedo, né? Então, assim, com ações práticas. E, na verdade, o que mais me incomoda, assim, é a falta da consciência, assim, sabe? De entender o quanto isso é urgente. Isso eu queria que você comentasse, sabe por quê? Você fala muito isso, o quanto a disciplina muda a vida das pessoas, e muda mesmo. Eu falo disciplina, eu lembro de você. Só que Não, acontece que se você não desenvolver desde cedo, ela não vai aparecer de uma não há hora para outra. dúvida, não há dúvida, não há dúvida. Assim, eu já tentei algumas vezes me colocar à disposição de várias escolas, porque eu não sinto que as escolas trazem esse tema. E assim, empreendedorismo passa pelo lado da disciplina, não tem jeito. É uma coisa meio óbvia, que nem não sei, um jogador de basquete que todo mundo ia embora, o cara ficava, enquanto ele não fazia não sei quantas mil cestas, ele não ia embora. Então, quer dizer, disciplina, né? E você implantar isso na nova geração desde o começo, né?
nem vai tirar a infância de uma criança, mas sim, já vai começar a trazer assuntos. Né? Para você chegar lá, você tem que ter disciplina nisso, você tem que ter repetição nisso, você tem que ter conversão nisso, você tem que ter objetivo. Tá? Essa conta, eu vou te ensinar essa conta virar 2 mais 2 virar 5 em vez de 4. Então, assim, quando você aborda um assunto desse desde sempre numa escola, e quando chega a hora de você usar isso em prática, ou na hora de você fazer uma faculdade, esse assunto já escorreu na sua vida. Você já exercitou isso. E não é um corpo estranho na sua vida, é muito mais, é uma coisa muito mais séria, muito mais tranquila, entendeu? De você trabalhar. Quando você me pergunta... E uma coisa interessante também é que essas características, por exemplo, eu trabalho muito autorresponsabilidade no programa, comprometimento, disciplina, proatividade, autonomia, enfim. Elas não são características que elas fazem diferença somente na vida adulta. Então, quando você pega uma criança ou um adolescente, que ele não tem iniciativa, que a geração hoje não está tendo, isso é uma coisa até legal de você comentar, eu sei que você conhece disso, a geração não está tendo, então faz diferença desde a infância e adolescência. E por inconsciência dos pais, o que é muito comum? Não desenvolve desde cedo e na hora que o filho está lá com 18, com 19, com 20, ele começa a queixar do filho. Mas espera aí, se eu não falar, não faz. Mas como é que ele vai fazer? Ele não aprendeu. Claro, claro. Não, e uma coisa que a gente estava conversando, a história de você fomentar a independência dessas crianças. Quer dizer, a proatividade. Você tem que se virar, você tem que buscar os seus objetivos, você tem que... Então, assim, eu não vou mentir para você, porque esse é um desafio que eu tenho dentro de casa. Eu tenho 4 filhos, entendeu? Eu tenho um filho de 11, que vai fazer 12, 14, 17. E eu dou umas cutucadas neles. Eu já fiz umas coisas com ele. Porque eu brinco, né? Brinco nada. Na vida a gente tem que ter plano B, C, D e E, né? Na verdade, eu falo para eles, assim, o plano A você vai usar 10% da sua vida, o resto você vai ter que ter jogo de cintura para achar outros caminhos, isso é um fato. Sim. E eu já perdi eles, o meu mais velho, de propósito no aeroporto. Porque eu queria ver a reação dele, eu queria ver a atitude dele, eu queria ver como é que ele foi. Ele foi muito bem, porque ele não se desesperou, ele se acalmou, ele pensou, depois ele falou para mim, ele foi buscar uma ajuda e aí a gente se encontrou. Então foi muito legal, assim, não foi... Então, assim, esse tipo de coisa, a gente, de novo, tanto a escola como nós pais, a gente tem que incentivar os nossos filhos a ter essa consciência, a fomentar, a cutucar, a ser proativo, né? Independente da proporção da vida deles, a gente tem que incentivar isso. Mas eu tenho uma preocupação muito grande, que eu não vejo que as escolas trazem esse assunto, sabe? É um assunto, isso me preocupa demais, assim, né? Porque, independente o empreendedorismo, cara, se você quiser ter uma banda, você vai ter que ser empreendedor. Se você quiser ter uma marca de moda, você vai ter que ser empreendedor. Se você quiser ser uma empresa de advocacia, de escritório de advocacia, você vai ter que ser empreendedor. Esta ferramenta e esta palavra empreendedorismo, ela é usada em todos os setores. O quanto antes esse assunto chegar nas gerações, mais ele vai ter efeito. Caíto, você falou tanta coisa importante aí. Sabe esse exemplo que você deu do aeroporto com seu filho? Uma coisa que eu trabalho muito na imersão com os pais, porque assim, a primeira coisa é que é um ajuste de condução, não é nada demais. É ajustar a consciência dos pais com coisas muito simples, porque aí você vai direcionar. O que você fez? Você criou uma oportunidade enquanto ele está perto de você. Porque isso pode acontecer uma hora que você realmente não está perto. Entende? Então eu falo muito isso com os pais. Olha, a gente precisa soltar os nossos filhos, porque o controle ele está tão grande, está tendo um controle tão, sabe assim, para tudo sair perfeito, resolvendo tudo pelos filhos, que os filhos não estão aprendendo a se virar, eles não estão aprendendo, eles não precisam ter iniciativa, eles não têm como ter, eles não têm espaço para isso. Então, junta isso, junta com a escola. Né? Assim, aquele dia que a gente estava conversando, eu te contei que o ensino médio, os meus filhos fazem numa escola de educação empreendedora. Que aí sim, trabalha isso. Mas nas escolas tradicionais, eles estudaram escolas tradicionais muito boas, de conteudista e no ensino fundamental, mas infelizmente elas precisam virar para isso. Gente, o objetivo da educação é preparar o jovem para a vida. E se a escola juntar com os pais nesse objetivo, isso é... Tem uma pessoa que estava vendo, eu sempre vejo os comentários da galera, fala assim, o que a gente acha, o que eu acho do sistema educacional agora, nesse momento, assim. Eu vou falar o lado bom, uma coisa boa, uma coisa ruim. Em comparação com quando eu ia para a escola, evoluiu demais. Os assuntos, de novo, eu vejo meus filhos abordando assuntos que, na minha época, nem imaginava isso. Mas
E, infelizmente, eu ainda acho que falta um pouco de ter uma distância da realidade, sim. Assim, acho que é um negócio que Sim, me preocupa, porque você ainda vê assuntos que são muito importantes a ser citados que não estão na escola, entendeu? Pautas, matérias que não são, que eu acho absolutamente essencial. Então, assim, respondendo a pergunta da pessoa que perguntou, eu acho que evoluiu, não há dúvida, isso é um fato consumado, mas eu ainda acho que tem muita preocupação e trazer muitas pautas atuais para essa molecada que está acontecendo. E eu tenho esse problema dentro de casa. na verdade, assim, sabe uma coisa que me dói muito sobre isso? Você está certíssimo em tudo que você falou, sem dúvida, e me dói muito quando eu pego, assim, um ensino tradicional que passa o ensino médio 3 anos apenas focado numa prova, sabe? Eu falo 3 anos de um momento tão importante da vida deles, que eles precisam de desafio, eles precisam se desafiar, né? Eles precisam viver coisas novas, até para se conhecer, para escolher a profissão. E aí, quando você estava falando que o empreendedorismo, né, o comportamento empreendedor, ele é para qualquer profissão e ele é mesmo, e para todas as pessoas ele faz diferença. Qualquer profissão que o jovem escolher, ele vai sair melhor. Uma das coisas que eu costumo pontuar também, Caíto, é que muitos pais, eles querem influenciar os filhos na escolha da profissão. A gente estava conversando sobre isso aquele dia, né? Você pode contar até o que você falou pro meu filho. E assim, é uma cilada, porque você está achando que você está garantindo o melhor, chega lá na Não, frente e mano. não vai bem. Tem um percentual assustador que dizem que mais de 50% dos alunos dos primeiros anos da faculdade desistem. Gente, ela me perguntou e eu vou responder como é que eu vejo com meus filhos, tá? Como é que eu penso. Primeiro assim, não vou mentir para vocês que eu tenho um sonho de trabalhar com meu filho. Só que eu não vou forçar a barra. De jeito nenhum. Sim. Então, como é que é o meu pensamento aqui dentro de casa, em termos de educação dos meus filhos? Meu filho, o ano que vem, eu já vou ele está com 14, né? O ano que vem ele vai estar com 15. Eu já vou de propósito fazer ele ficar um mês fora do Brasil, sozinho, na roubada, lá, numa escola, e já vai quebrar a primeira bolha. Vai ficar um mês sozinho nos Estados Unidos, se virando. E assim, gente, desculpa, tem todo o respeito com as condições financeiras. Não necessariamente Estados Unidos. Você pode mandar para. Tipo, teus filhos estão em Belo Horizonte, você mora, né? Sim. Tá tudo bem, não interessa. Mas assim, provocar, estimular a proatividade, a independência. Provocar, se você não, seu pai e sua mãe não estão aqui, você vai ter que resolver esse assunto. Uhum. E ponto final. Então, como é que eu penso? Meus filhos, a hora que eles terminarem o colegial, né? Eu não vou pressionar de jeito nenhum eles escolherem a profissão deles. De jeito nenhum. Claro, se o moleque chegar pra mim e falar assim, puta, eu quero ser um advogado, eu tenho certeza, eu não vou discutir com ele, falar, vai lá. Mas o que eu quero fazer? Eu quero, depois que eles terminarem, eu quero que eles vão voar. Vão morar um ano fora. Nesse momento, e não é... Eu quero que eles tenham conexão com culturas diferentes, pensamentos diferentes, educações diferentes, cheiros diferentes, comida diferente. E também para eles valorizarem o pai, né? Porque quando você vai embora, você sente uma saudade do pai e da mãe, que é uma coisa. E quando você volta, você quer dar beijo na boca do seu pai e da sua mãe e fala, meu Deus, como vocês são legais, que saudade que eu tava de vocês. Meu Deus. Ah, e outra coisa, para valorizar o Brasil, porque eu tive que ir embora do Brasil para valorizar o Brasil. Aí quando eu cheguei no Brasil, eu falei, puta, eu era feliz e não sabia, porque o país do Brasil é o melhor país do mundo. Então, tem essas coisas, né? E aí, depois de um ano, que ele voltar, um ano e meio, 6 meses, o que tal, a gente vai conversar, tá? E discutir sobre esse assunto, mesmo. Eu não vou pressionar, não vou. Porque Você tá certíssimo. eu acho um absurdo você cobrar de uma criança de 17 anos de idade e perguntar para ela assim, o que você quer ser da vida? Meu Deus do céu! Certíssimo. Não, e se eles responder que ele sabe, tem alguma coisa de errado, é um extraterrestre, assim, tem uns seres iluminados, assim, esses já sei. Tipo, a minha ex-mulher, por exemplo, ela é advogada, ela já sabia que ela queria ser advogada desde que ela nasceu. Legal pra caramba, né? Mas é a minoria. É a minoria, é a minoria. Né? Então, assim, tipo, essa coisa do pai que obriga o filho a seguir a carreira dele sem perguntar aptidão, sem perguntar tesão, sem perguntar brilho no olho,
eu não vou fazer isso com meus filhos de jeito nenhum. Eu não tô aqui Caíto, recriminando ninguém. assim, o que você está falando é o meu esforço. E assim, que eu fico tão feliz de estar aqui, que meu esforço é muito de levar essa consciência para os pais. É que isso é uma cilada, sabe? Então, quando os pais querem influenciar, eles querem com as melhores intenções, por isso eles precisam da consciência em ser desnecessários. Com as melhores intenções. Mas é a maior cilada, porque quando você fala assim, e você está certo, 50% desiste. Melhor os que saem da faculdade, porque muitos continuam, são frustrados ou não exercem. Então, uma cilada. Então, assim, é propor experiência, sabe? E tem uma outra coisa, além da inconsciência, então, muitas vezes os pais, com as melhores intenções, eles estão desenvolvendo o contrário, que é falta de autonomia, falta de autoconfiança, falta de iniciativa. Por inconsciência também, alguns replicam a forma que foram criados, sem ver. Olha, isso é uma coisa que é bem normal, a replicação, né? Muito comum. Né? Porque por causa da influência, essa coisa toda. Vou falar um negócio para vocês aqui. Eu tinha, eu não vou falar o nome da escola, é uma escola importante aqui de São Paulo, uma das melhores. Eu estudei nessa escola e, cara, o mundo para mim era desse tamanhozinho, assim, ó. A hora que eu repeti, eu dei muito trabalho. Eu fui expulso de 2 escolas, eu era um péssimo aluno, era um horror. Mas a hora que eu fui morar fora do Brasil, cara, minha vida fez Mudou. assim, ó. Nossa senhora, um negócio assustador, assim. Tipo assim, eu lembro que cara, quando eu voltei, assim, meus amigos, assim, tipo, sabe? Tipo, o cara tava vendo uma esquina, puta, de repente o cara, tipo, o mundo, assim, a porta do mundo abriu pra mim, que foi um negócio, coisa mais linda do mundo, assim. Então, assim, de novo, eu não tô falando de, eu acho que, assim, você promover essa voada, né? Esse ir para o mundo, para você fazer o seu filho abrir a cabeça e desde sempre você já plantar essa história na cabeça dele que uma hora sim você vai fazer. Agora tem uma coisa um pouco triste, que é o seguinte, por exemplo, nos Estados Unidos, assim, um jovem de 22 anos de idade que mora com o pai, ele é considerado um perdedor. Isso aí você já tem um lado extremo que não é legal. Também acho que não é Entendeu? legal. Não é por aí. Entendeu? Não é por aí, porque senão o cara, tipo, isso é um puta problema, entendeu? É um assunto delicado. E aí, tipo, o cara é obrigado a sair, porque senão a sociedade vai recriminar ele para baixo, vai chamar ele de loser, que eles chamam. E aí você tem uma coisa que eu acho muito triste, que você perde a relação com a sua família, com seu pai, com a sua mãe, com a sua avó, com o seu avô. Sem dúvida. A história do bom senso, quer dizer, eu vou voar para o mundo, mantendo as minhas raízes, mantendo a minha relação com a minha família, que é meu pilar. Isto é um equilíbrio que eu acredito demais. Você está certinho. Eu também concordo plenamente com você. E tem uma coisa. Na verdade, o sair de casa, né, é uma ótima experiência, mas não pode começar aí. Teve uma pessoa aqui que colocou um comentário assim, esse assunto, como conversar com os filhos, porque esse assunto ele já é muito estressante. Mas não é conversar. Por isso o meu programa é para os pais. Quando traz consciência para os pais, no ambiente de casa ainda, ele começa a dar espaço para os filhos, ele começa a deixar que os filhos tomem algumas decisões que são proporcionais à idade dele. Então, na verdade, é começar ali a autonomia, a independência, a iniciativa, a autorresponsabilidade, elas vão começando ali. E é impressionante, é só eles tomarem consciência, entender como é simples levar para o ambiente, porque você falou uma coisa, é verdade, assim, nem todo mundo vai levar para os Estados Unidos, ou não vai... Mas não é isso, né? Também, não é só isso, isso é ótimo. Mas assim, ali dentro de casa, na condução, eles conseguem fazer. É impressionante, assim, os relatos que eu escuto, e é sempre com as melhores intenções. Então, começar desde cedo, sabe? Dando esse espaço, até para chegar a hora de sair de casa, eles saem mais seguros também. Então, não é conversar simplesmente com os filhos, é mudar a condução. E você ativar isso no dia a dia, né? Uma pessoa aí perguntou, falou assim, pô, você é muito disciplinado, como que você adquiriu disciplina?
Eu não sabia, eu não lembro disso. Aí perguntei pra minha mãe, falei, mãe, quando eu era moleque, eu era disciplinada. Ela falou assim, meu, você era um puta bagunceiro, teu quarto era uma zona, era um horror. E aí teve um determinado momento que eu passei a ser um cara disciplinado. E ela falou isso, não fui eu que falei. Ela falou assim, a partir do momento, teve um momento que eu vi que você virou disciplinado, determinadas coisas aconteceram. Duas coisas que me ajudaram bastante a ser disciplinado. A primeira, isso não é uma coisa que dá para todo mundo, tal, eu perdi 50 quilos quando eu tinha 18 anos, 19 anos de idade. E para você perder 50 quilos, você tem que ter disciplina. Sem Então, assim, dúvida. aquela minha conduta me trouxe uma disciplina. Mas aí, depois, como é que eu exercitei a disciplina? Eu comecei a ver hábitos que davam certo e eu comecei a repetir esses hábitos. E aí a coisa começou a acontecer, cara. É muito Só que, louco, assim. Caíto, eu vou te falar uma coisa. Com todo respeito, você é um perfil fora da curva. O que que acontece? Por que eu estou dizendo isso? Porque essa é uma das minhas grandes lutas, assim. A maioria dos adultos, eles não conseguem virar essa chave dessa forma. Por isso, se desenvolver desde cedo, isso vai muito mais leve e reforçado, porque você Perfeito, tem um perfil fora da curva. perfeito. Então, assim, é muito difícil para o adulto, aquele que não é disciplinado, ele não foi criado assim, não é que é possível, mas é difícil. E começar desde cedo não é difícil, e é leve, sabe? É ajustando algumas coisas na rotina Ah, do filho. não, não, Então, eu lembro, sabe uma coisa que eu lembro, assim, quando meus filhos eram pequenos, eu já viajava, porque eu conduzo um seminário em Pretec, né? Ficava uma semana fora de casa, e aí meus filhos ficavam na casa da minha mãe, e aí eu lembro que em algum momento, minha mãe, por exemplo, começou a ficar com dó de acordar eles para ir para natação quando estava fazendo frio. E aí, o que eu tive que falar com ela? Falei, mamãe, deixa eu te falar uma coisa, eu super te agradeço, o seu carinho, o seu amor com os meninos, mas eu preciso que eles, como estava fazendo parte da rotina, porque eles ficavam para eu poder viajar, eu preciso que eles sigam isso, porque isso vai ser ruim para eles. Eles precisam acostumar, que faça chuva, faça sol, eles precisam ir. E quando ela entendeu o benefício, ela ajustou. Então, eles cresceram assim, para eles é leve ser e disciplinados. eles foram adquirir e colocar isso no hábito deles e a coisa funcionou. Mas é importante deixar claro para as pessoas que estão aqui escutando, para as pessoas não terem a sensação também de falar assim, pô, eu sou mais velho e não vou conseguir disciplina. Você consegue, tá? Você Sim, consegue. Não tem idade para adquirir disciplina, tá? São hábitos saudáveis que nos fazem bem, que você tem que repetir. É simples como isso. É claro, se desde neném a gente planta sementinha nos nossos filhos para que eles cresçam já exercitando essa coisa da disciplina e o mais legal, porque assim, foi ótimo que o fez. problema não, o benefício da disciplina é que você vê resultado, Sim. entendeu? Tipo, puta, eu vou treinar natação segunda, terça e quarta. Meu, você vai ver resultado do seu corpo, cara. Ver Entendeu? resultado e tira o estresse, né? Porque tira a Sim. procrastinação. Não, além de te tirar a procrastinação, você vê tipo, as coisas acontecendo, entendeu? Então, assim, tipo, é muito prazeroso o resultado da disciplina. Então, quando você exercita a disciplina, ele faz uma puta diferença, entendeu? Sim. Então, eu acho que assim, esse é um assunto que a gente tem que ter essa clareza, essas duas coisas. Não interessa a idade para você ter disciplina. Existem técnicas, exercícios para você de disciplina. Eu sou suspeito para falar, porque disciplina é tudo É nessa vida. Essa é a primeira coisa. tudo. É Tá? tudo. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, claro que você plantar semente nas novas gerações, com essa consciência, disciplina, e gente, a gente não está falando de deixar a vida da criança ruim, ou deixar. Nada Não, disso. não, pelo contrário. Sim, ela vai escutar não. Sim, eu vou cobrar certas coisas dele, sim. Então, tipo, eu vou te dar um exemplo de uma coisa que aconteceu com meu filho. E ó, gente, meus queridos que estão aí, a gente já está chegando no final aqui da live. Queria agradecer a audiência de vocês, mas tem uns assuntinhos para a gente falar. Mas eu queria falar para vocês o seguinte: parece que eu e esta querida e competente parceira aqui, a nossa vida com nossos filhos é maravilhosa, tá? Tem uns puta desafio. Desafio Para todo mundo. gigantesco, gigantesco. Sim. Então eu vou dar exemplo para vocês. Meu filho, ele pintou a vontade dele de desenhar. Desculpa. Desenhar sim, mas não. Ele quer fazer criação em computador. Ele quer desenvolver personagens, aquela coisa no computador. Beleza.
Cara, ele achou que na primeira aula o professor já ia colocar ele dentro do computador usando técnica ele desenvolver personagens do computador. O cara falou assim: não, meu querido, você vai ter que ficar durante um ano tendo aula no papel, porque você tem que pegar a base depois para no computador. E ele deu uma derrapada, eu olhei no olho dele e falei: você me pediu, agora você vai fazer essa história. E você vai ter que ter a disciplina e ter a aplicação, porque nesses primeiros um ano você não vai tocar no computador. Semana passada ele apertou o primeiro botão do computador, mas ele ficou Ai, um que ano no legal. pedaço de papel, né? Então são coisas que a gente faz. Sensacional. Então, assim, por exemplo, tipo a história da academia, a gente é muito disciplinado com a Mas academia. antes de você falar de outra coisa, deixa eu só falar desse exemplo seu com seu filho. Sabe por quê? É isso. Sabe o que está desenvolvendo nele? Olha só, disciplina, comprometimento, persistência, porque ele não desistiu. A gente falou quanto essa geração tá frágil. Tem que persistir, tem obstáculo, tem dificuldade. Não, Sensacional. não, e é certeza que não vai conseguir. A porrada vem, não tem jeito. Entendeu? Não tem Não conversa assim, tipo, tem. vai tomar porrada, vai acontecer. Então, assim, e aí só queria fazer um comentário aqui para vocês, que eu escutei um comentário do meu filho faz um mês, assim, que eu fiquei, não sabia o que responder. Tem umas coisas que eles falam. Eu trabalhei muito a vida, assim, né? E a gente conquista alguns bens materiais, né? Bens materiais. Eu tenho uma coleção de carro novo e carro antigo. E aí meu filho chegou para mim, o de 11, tá? Não é nem o de 14. Chegou para mim e falou assim: papai, tem tanta gente passando fome. Não, ele não falou fome. Ele falou assim: tem tanta gente passando necessidade, por que você tem tanto carro? Meu Deus. Juro por Deus, a situação como essa, eu pensei em desmaiar até um ataque epilético, porque eu não sabia o que responder. Não sabia o que fazer. Falei: puta, eu não sei o que eu falo para ele, cara. Mas que Moleque, orgulho não, que da orgulho pergunta. incrível. Orgulho Incrível, incrível. E incrível. assim, só para dividir com vocês, porque assim, eu faço questão, porque assim, eu não queria deixar essa imagem para as pessoas que a nossa vida é perfeita. A gente tem desafios radicais, sabe? Assim, O e tempo assim, todo, gente, né? a Tiribins hoje tem 1.400 lojas. Meu, na boa, abrir 1.400 lojas é fácil, perto de educar um filho. Meu Deus do céu, que situação, meu. E aí, para vocês verem de coisas graves, assim, dividindo com vocês. Tipo, os meus dois filhos sofrem bullying na escola, os dois, por motivos diferentes. E o meu mais novo, ele chegou, eu cheguei na escola e ele foi com a mochila tampando o rosto dele até Oh, o carro. meu Deus. E aí quando ele entrou no carro, ele olhou para o lado, viu que ninguém estava lá e ele me deu um abraço. Eu falei: o que aconteceu, filho? Ele falou assim: eu não aguento mais as pessoas virem atrás de mim só por ser filho do Caíto Maia. Nossa, meu Deus. E aí ele começou a chorar. E aí eu falei: filho, você tem que ter orgulho do seu pai. Seu pai não fez nada para ninguém. Sabe o que ele falou? Ele falou assim: papai, você já fez o seu. Agora eu quero fazer o meu. Não. Eu falei: não é possível. Eu tava de carro. Eu falei: ele não falou isso. Não, é uma merda. Não, ele não falou isso. Acho que estou viajando. Aí o que eu fiz? E ele tava chorando. Aí eu peguei e perguntei de novo. Falei: puta, ele falou errado. Ele falou assim: papai, você já conquistou o seu, agora eu quero conquistar o meu. Com 11 anos. Falei: não é possível que o moleque Gente, está falando isso. maravilhoso. Maravilhoso. Assim, a mãe é uma pessoa que a gente, né, tipo, do primeiro casamento, a mãe é que ensina uns valores muito bonitos, assim, é muito legal. Mas, assim, eu queria dividir com vocês, deixar essa mensagem aí, galera, meus amores, minha galera aqui querida. É muito louco, a galera tá curtindo o assunto, porque agora explodiu, foi para Explodiu 500 de audiência, aqui. né? Então, assim, espero, assim, meus queridos, meus amores, meus carinhosos, obrigado por essa audiência, obrigado por vocês estarem aqui com a gente. Eu sou um pai e ela é uma mãe. Só que, no caso dela, é uma educadora com técnica, com uma tese, né? Mas a gente quer deixar essa mensagem para vocês, né? Caíto, teve uma pergunta aqui, acho que dá um Ah, tempinho, vou só te passar ela. Uma pessoa perguntou assim: como saber se dei a base suficiente para poder me ausentar depois? puta merda. Não tem uma pergunta mais fácil para fazer essa última aqui? Porque essa
Nossa, responde você aí, porque eu não sei responder Não, essa. você sabe. Não, assim, é o que você falou. Primeira coisa é o seguinte: desafio todos nós temos, né? Isso é um fato. Então, assim, mas a questão é essa: é eles, a gente permitir que eles errem, que ele. Gente, aonde está escrito que filho não pode errar? Porque para adulto tá o tempo todo assim, errar para mim é experiência, mas o filho não pode errar. Então permita que ele erre, permita que ele tome decisões, que ele faça escolhas, não tem que ser dos pais o tempo todo. É começar aqui, ele vai formando isso, porque ele vai tendo mais autoconfiança para tomar decisões depois também. E soltando aos poucos, cada vez mais. Então, assim, eu acho que não tem outro caminho, sabe? E claro, com apoio, com conexão, sabe? Nunca é com dureza, é com apoio, sabe? Assim, permitir que eles se frustrem, eles Opa! precisam, só que com Opa! apoio. É, é. Volto a repetir. Puta desafio. Meu Deus do céu. E eu tenho em casa um de 1 ano e 10, de 11, de 14 e de 17. E assim, são portfólios completamente diferentes, visões do mundo completamente diferentes e uma pergunta mais complicada que a outra. Mas essa é a mensagem que a gente queria deixar para vocês, queridos. Joguem responsabilidade para gerar responsabilidade. Confiem. Eles podem muito mais do que a gente imagina. É isso mesmo. Incentivem, cutuquem, tirem eles da zona de conforto. Eles vão ficar bravos, eles vão espernear, vai doer, mas depois é uma coisa muito legal. E vocês, por favor, mandem dicas pra gente de como educar filho, que é uma encrenca, tá? Ela tá, eu tô te seguindo, gente, eu tô seguindo ali e assim, ela tem gente que perguntou de livro. Se você puder, depois no seu Instagram, colocar umas indicações de livro, é muito legal, porque a gente fica escutando a dor da galera aí, né? A galera tá aí. Sim, Mas, querida, eu tipo, espero que a gente possa. Eu acho que a gente deu uma mensagem muito especial, sabe? Acho que ficou sim. aí pra galera toda, assim. Você vê o quanto. Ó, aqui, ó, chicote educa. Não, Puta, pelo amor brother. de Deus. Pelo amor de Eu nunca Deus. bati, cara. Eu nunca Não, e bati. não basta. Eu também Nossa não, Senhora. mas eu apanhei a vida inteira. Tomei porrada, mas muita, meu Deus do Mas, céu. Caíto, olha, eu quero te falar assim, até para todo mundo que está aí ouvindo, vocês conhecem o Caíto. Eu já tive a oportunidade de conversar algumas vezes com ele, de estar, né, assim, presencialmente. E o Caíto, a gente sabe desse grande empreendedor mesmo, referência, mas ele é uma pessoa completamente pé no chão. Por isso que seus filhos estão te fazendo esse tipo de pergunta. Sabe, assim, é zero alienado. Então, uma pessoa muito pé no chão, uma pessoa que está ali, assim, que se esforça muito, que faz diferença para as pessoas que estão perto de você. Então, assim, quero te dar os parabéns. Não, a gente não tem jeito de fingir costume fazer uma live com a Caíto Maia, né? Quero agradecer. E assim, para mim, eu falo que é o meu propósito de vida, sabe? É levar essa consciência para as pessoas, assim, porque eu sei que faz diferença. Isso não é educar, é desenvolver características empreendedoras, é diferente. Então, ninguém tem como ensinar ninguém a educar filho. Mas assim, se entrem nessa, porque muda a vida dos filhos e muda da família. Lá no meu Instagram, vou falar rapidinho, eu conduzo imersão, vai ter uma daqui uns dias, é muito rapidinha, mas assim, é transformadora. O objetivo é todo esse, sabe? De trazer essa consciência de forma leve, simples, de mudar o dia a dia. Obrigada, viu, Caio? Um beijo para você, parabéns pela tua história, parabéns pela sua tese. Vamos preparar a nova geração para que esse Brasil tenha um futuro muito mais especial do que a gente Vamos, imagina. Um beijo a sim. todos vocês. Beijo, Um beijão. Manda um obrigada. beijo para os meninos aí, para a família, para todo mundo. Parabéns. Tchau. Beijo, obrigada para você também. Tchau, tchau. Beijinho.